pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero agradecer a todos pelos 4.000 inscritos que estão no canal. A família Ju Cozinhando com Você está crescendo e hoje a gente está com um pouquinho mais de 4.000 inscritos graças a vocês que estão aí desse outro lado. Aqui eu venho com o maior prazer trazer receitas que eu faço aqui na minha casa. Eu testo aqui antes, passo para vocês, são receitas fáceis, gostosas e mesmo as que são um pouquinho mais demoradas, mas eu procuro explicar de uma maneira que dê para todo mundo fazer e que saia uma boa receita e que dê tudo certo. Então, meu muito obrigado a todos vocês do canal. E a receita que eu trouxe hoje para vocês está uma delícia, é uma coxinha de frango. Eu já fiz muito essa coxinha, ela é fácil, econômica. Espero que gostem da receita. Façam aí na casa de vocês e coloquem aí no comentário o que vocês estão achando da receita e do canal. Meu muito obrigado. Vamos lá para a receita? Para essa receita nós vamos precisar de 1 litro de água, 600 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de manteiga ou margarina, 1 colher de sopa de caldo de galinha em pó, que pode ser substituído por meia colher de sopa de sal, e 2 tabletes de caldo de galinha. No nosso recheio, nós vamos precisar de 1 a 2 peitos de frango. Aqui eu tenho 3 dentes de alho amassado, 1 colher de orégano, 1 colher de caldo de galinha em pó, 1 colher de colorau, e eu tenho aqui meia colherzinha de sal. Vamos começar colocando o peito de frango em uma panela de pressão e cobrindo com água. Aqui eu estou adicionando orégano, que ele tira aquele cheiro de fresco que o frango tem. Eu vou tampar e levar para cozinhar por aproximadamente 20 minutos ou até que fiquem macios. Depois de cozido, eu vou desfiar o frango com um garfo mesmo, mas vocês podem estar desfiando na panela de pressão, chacoalhando a panela de pressão e o frango fica todo desfiado também. Vou desfiar grosseiramente, porque eu vou fazer somente coxinha grande. Para as pequenas, vocês desfiam um pouquinho menor. Aqui estão, já está todo desfiado. E agora nós vamos refogar. Aqui nessa panela eu coloquei um pouco de óleo, aproximadamente umas 3 colheres de óleo. Estou colocando o alho e vou deixar ele dourar. Agora eu vou abaixar o fogo, o alho já dourou. E agora eu vou acrescentar o colorau, mexer um pouquinho e deixar o colorau dar uma fritadinha. Isso ajuda com que penetre bem no frango. No lugar do colorau, vocês podem estar substituindo pela massa de tomate. Mas tomando cuidado, porque se for para vender, a massa de tomate costuma azedar mais rápido, diminuindo a validade do produto. Por esse motivo, o melhor é estar usando o colorau. Aqui eu estou adicionando o frango e agora eu vou mexer bem para que essa cor do colorau pegue bem nesse nosso frango. Agora eu vou adicionar o orégano. Eu dou uma macetadinha no orégano assim com a mão para ele liberar bem o seu aroma, sabor. E vou adicionar também o caldo de galinha em pó. Vamos misturar bem. Tudo isso eu estou fazendo no fogo baixo, para que o nosso frango não chegue a queimar. Vou adicionar aqui o sal. Os temperos são a gosto, vocês podem estar colocando também o tempero que preferir. Vou mexer e o nosso recheio já está pronto. Olhem como ficou. Se quiser, pode estar adicionando cheiro verde. Agora nós vamos começar a fazer a massa da coxinha. Nessa panela eu vou adicionar a água, que são 1 litro de água, e vou colocar também os outros ingredientes. O caldo de galinha, o caldo de galinha em pó e a margarina.
Agora eu vou deixar aqui até ferver, para depois a gente adicionar a farinha de trigo. Vou mexer um pouquinho e vou deixar aqui para ferver. Aqui vocês podem observar que começou a levantar fervura o nosso caldo, e nesse momento a gente adiciona a farinha de trigo toda de uma vez. Não precise se preocupar, porque não vai empelotar, é assim mesmo. Aqui a gente só vai mexendo para virar uma massa bem lisa. Aqui não tem segredo, é só ficar mexendo mesmo, até cozinhar bem essa massa, aproximadamente uns 5 minutos. Até desgrudar do fundo da panela. Aqui a nossa massa já desgrudou do fundo, olha só como ficou. Esse é o ponto da massa, gente, olha. Ela desgruda todinha do fundo. Já cozinhou uns 5 minutos mais ou menos, para que não fique com o gosto da farinha de trigo. E agora eu vou colocar sobre a mesa para a gente sovar essa massa. Com a colher mesmo, vai fazendo movimentos abrindo assim a massa, para ajudar a nossa massa a esfriar mais rápido e para que ela não continue cozinhando. Porque se ela ficar parada, uma bola parada, ela vai continuar cozinhando e às vezes ela pode ficar um pouco grudenta. O ponto da massa é esse, então a gente fica fazendo esse movimento para esfriar a massa mais rápido. Não precisa colocar a mão, porque a massa está ainda muito quente. Se você tiver uma espátula, é ainda mais fácil e melhor. Uma espátula como essa aqui que eu vou usar. Mas se não tiver, continue fazendo com a colher mesmo. Aqui a gente faz movimento abrindo a massa assim. Como eu disse, é só para ajudar a massa a esfriar mais rápido, para que ela não continue cozinhando. Agora, com a massa já fria, eu já abri ela várias vezes aqui sobre a mesa. Agora, nós vamos sovar essa massa por aproximadamente 2 minutos, até ficar bem homogênea. Pronto, a nossa massa fica assim, lisa, bem maleável, bem macia. E esse é o ponto da nossa massa. Ela ainda está um pouquinho morna. Agora, vamos modelar as nossas coxinhas. Aqui eu peguei uma porção da coxinha. Eu cobri a nossa massa com filme plástico para a massa não ressecar, com plástico. Aqui a gente vai abrindo a massa assim, fazendo uma covinha no meio. Não deixe a parte de baixo muito fina. Deixa na espessura de 1 centímetro mais ou menos. Depois, pegue uma porção do recheio, coloque aqui no meio. E vamos, com o polegar, você apoia o recheio aqui, acomoda ele. E vamos fechando bem rente ao recheio. Assim, é só ir apertando que ela fecha facilmente. Assim. E agora, com essa parte que a gente fechou, a gente vai colocar na parte da palma da mão, assim. E vamos fazer movimento rodando a coxinha e vai colocando um pouquinho de pressão, apertando um pouquinho. E vai formando a nossa coxinha. Ajeita aqui e está pronta a nossa coxinha. Com o tempo a gente vai pegando prática, no começo é um pouquinho difícil mesmo. Agora, nós vamos empanar. Aqui eu tenho farinha de rosca, de pão e água, 1 litro mais ou menos. Eu também coloco nessa água um pouco de amido de milho. Para 1 litro de água, 1,5 colheres mais ou menos. Esse amido de milho vai ajudar a coxinha ficar bem crocante e não ficar encharcada, ela fica bem sequinha. Todo mundo sempre perguntava qual era o segredo do salgado ficar sequinho. É esse, gente. O amido de milho faz com que fique crocante e sequinho. Agora, nós vamos passar aqui pelo amido de milho e depois a farinha de rosca. Não precisa deixar dentro da água. É só colocar, mexe um pouquinho,
deixa alguns segundinhos, tira o excesso da água e a gente já coloca na farinha de rosca para empanar. É só isso que a gente vai fazer em todas elas, para depois a gente fritar. Aqui, ficando assim, ó. Vamos tirar o excesso dessas aqui também, de água, deixa escorrer um pouquinho. E depois coloca na farinha de rosca. Eu gosto de estar usando uma vasilha grande para farinha de rosca, porque eu costumo fazer um movimento assim. E aí a nossa coxinha já fica empanada. Assim. É mais prático. Com o tempo a gente vai pegando prática fazendo. Gente, depois de empanar, eu costumo deixar na geladeira por pelo menos 1 hora antes de fritar. Aqui eu já empanei todas, agora eu vou levar para a geladeira por esse tempo que eu falei para vocês. Aqui eu tô com óleo no fogo. Esse óleo tem que atingir a temperatura de 170 a 180 graus. Se você não tem o termômetro, pegue uma colher de pau, assim como eu estou fazendo também. Coloque aqui, ela tem que borbulhar bastante, assim do jeito que vocês estão vendo. Ou então jogue um palito de fósforo, quando ele acender, o nosso óleo está numa temperatura bem quente para fritar as nossas coxinhas. O óleo tem que estar bem quente, gente, porque se o óleo estiver frio, a coxinha vai ficar encharcada de óleo e ela também corre o risco de estourar quando o óleo está muito frio, porque ela permanece muito tempo no fogo. E o salgado, todos eles em geral, tem que ser frito rapidamente. É só para dourar por fora mesmo, senão ele corre o risco de estourar. Aqui no fogão convencional, a coxinha tem que ser frita em pouca quantidade. Observe que eu coloquei apenas 2, porque senão cai a temperatura do óleo. E aí, a coxinha terá que ficar mais tempo no fogo até dourar. Isso também é um dos motivos onde as coxinhas costumam estourar. Então, se você colocar em pouca quantidade, óleo bem quente e fritar rapidamente, a coxinha vai ficar assim, douradinha, perfeita, e não tem perigo nenhum de estourar as coxinhas. Eu vou fritar todas e depois eu volto com vocês. E se tiver alguma dúvida, é só perguntar nos comentários. Aqui eu já estou com as nossas coxinhas prontas. E eu vou cortar uma aqui para vocês verem como ficou por dentro. Olha aqui nossas coxinhas bem sequinhas. Eu vou cortar ela aqui e mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. A receita é fácil. Fica bem gostosa. Quem já comeu essa coxinha conhece, já sabe que é muito boa. Essa é uma coxinha prática, econômica e todo mundo vai gostar. Podem fazer aí que vocês vão gostar dessa coxinha. Espero que vocês tenham gostado da receita. Façam na casa de vocês. Me falem o que vocês estão achando da receita, do canal. É sempre muito bem-vindo o comentário de vocês. Obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.